Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de química farmacêutica, né? A gente vai começar falando hoje sobre a introdução à gênese dos fármacos. Sobre a gênese dos fármacos, a gente tem que dizer que na área da química farmacêutica, o processo, né, que envolve a descoberta desses novos princípios ativos, ele é chamado de gênese dos fármacos. O gênese dos fármacos, né, é uma grande área, né, que abrange algumas técnicas de obtenção de novos compostos. Conforme foi passando os anos, né, com o passar dos séculos, o homem ele foi aprimorando, né, as suas habilidades na química orgânica, e isso deu origem a diversos métodos, né, de produção de moléculas bioativas, né? Desde as formas mais simples dessas moléculas, né, até as mais complexas. Então, hoje a gente vai caracterizar cada uma dessas metodologias, né? A gente vai demonstrar a sua importância, não somente sobre os genes dos fármacos, né, mas também no desenvolvimento racional e das novas tecnologias envolvidas aí nesses processos de gênese dos fármacos. A gente vai começar falando do gênese dos fármacos, a gente vai começar falando sobre a extração de fonte natural, né? Quando a gente fala de extração de fonte natural, a gente tem que falar, né, sobre os primeiros contatos que o humano teve com os genes dos fármacos foi através da natureza, e cerca de 18% de todas as substâncias químicas que são identificadas e são caracterizadas, elas são de origem vegetal, e tem bastante importância, né, a importância do descobrimento dessas substâncias. Elas foram parte essencial, né, tanto para o tratamento, né, de diversas doenças, como também para o desenvolvimento de novas substâncias, né? Por exemplo, o Taxol, ele é um medicamento que ele é utilizado para fazer o tratamento de câncer, e a extração dele é feita através da casca de uma árvore, que o nome dela é Taxus brevifolia. Tanto a sua extração, né, quanto o relato das atividades antitumoral, eles foram descobertos em 1971 por um cientista chamado Morron Wall. Aqui a gente tem a estrutura química, né, do paclitaxel, que no caso o nome de venda, né, de mercado é o Taxol. Também outros tipos de descoberta, outros tipos de mecanismo que envolve a química dos fármacos, que foram as descobertas de fontes microbianas. Aqui tem a streptomicina, que é um agente tuberculostático. Essa descoberta ela foi feita no ano de 1940 por Waxman e Schatz. Essa descoberta foi feita através de um estudo que tinha o objetivo de encontrar substâncias com propriedades antimicrobianas, né? Ambos, durante esse processo, eles descobriram que a presença de actomicetos, que é uma bactéria gram-positiva essencial na decomposição, né, dos produtos orgânicos, ela fazia a inibição do crescimento de colônias gram-negativas.
Então, nessa época, eles foram lá, coletaram, né, diversas amostras diferentes, né, no solo, que contesse esse Actomicetus, e foram testar a capacidade, né, de inibir o crescimento das bactérias gram-negativas através do Actomiceto. Então, dentro das espécies que foram coletadas e foram isoladas, foi identificada uma colônia que tinha capacidade de fazer a produção de uma determinada substância que era capaz de inibir o crescimento, né, das bactérias gram-negativas. Aí foi feito o isolamento, né, a espécie que foi isolada era da Streptomyces, e através desse isolamento, né, o seu produto foi denominado de streptomicina. Mais tarde, com o passar dos anos, foram descobertos que a streptomicina ela inibia a síntese proteica das bactérias gram-negativas, como a das microbactérias tuberculoses, que ela auxilia ligar as subunidades, né, de 30S dos ribossomos, elas levavam à formação de proteínas tóxicas e ineficazes, e acabava fazendo essa inibição daí. Outro tipo de... aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês de alguns fármacos, né, que são de fontes naturais e microbianas que são utilizadas até hoje, né. Aqui, por exemplo, a gente tem a atropina, que é um anticolinérgico. Primeiro a gente tem a morfina, que é um opioide, ele foi descoberto, né, e isolado em 1804. Ele tem o efeito de analgésico, né, para as dores extensas, que é a origem dele, que é do Papaver somniferum, que é o nome científico da planta. Tem a atropina, que é um anticolinérgico, que ele foi descoberto em 1838, que faz os efeitos de controle de distúrbios gastrointestinais, antiarrítmicos e de cólicas. Tem a cocaína, que é um estimulante do sistema nervoso central, que a descoberta dela foi em 1959. Hoje é empregado como anestésico local. Tem a escopolamina, que é um antagonista muscarínico. O isolamento dele, o ano de descoberta foi em 1881. Ele se utilizado, né, para quando você tem distúrbios gastrointestinais, para náuseas e também como anti-inflamatório. Aqui tem a efedipina, que é um agonista adrenérgico. O ano de descoberta e isolamento dela foi de 1885. Ela serve para tratamento de narcolepsia, de asma e de obesidade. E dentre outros, né? A gente tem aqui também que a gente tem que citar de importância é a insulina, que foi descoberta em 1926. A gente faz tratamento das diabetes. A penicilina, que foi em 1929, utilizada-se muito para meningite e sífilis. E o cloranfenicol, que é antibiótico de amplo aspecto, né? Ele é um antibiótico de primeira escolha em muitos casos, que foi descoberto em 1947, tratava-se usado para tratar febre tifoide e meningite. Ainda falando sobre as descobertas dos fármacos, a gente tem que citar aqui a descoberta ao acaso, né? A situação de alguns fármacos que foram induzidos na terapia por resultado de alguma descoberta, né? Então, no caso, né, quando a gente fala de fármacos que foi descoberta ao acaso, a gente está remetendo à sorte, né? Então, fármacos que em mentes preparadas, né, foi utilizada de alguma maneira para
de fazer um tratamento de alguma doença específica, mas que não era para aquela doença inicialmente o tratamento, né? Por exemplo, a descoberta da penicilina foi descoberta por Alexandre Fleming em 1928, quando ele voltou da Primeira Guerra Mundial, né? Ele já era um microbiologista na época, e ele começou a fazer os estudos das bactérias dos Staphylococcus aureus, que causava as infecções, né, nos soldados que eram feridos de armas de fogo, né? Aí, após um período de estudo, Alexandre fez uma pausa, né, e deixou alguns dias ali as colônias dos Staphylococcus aureus, onde havia formado aqueles bolores, né? Então, depois que ele formou esses bolores, Alexandre foi e isolou, né, esses micro-organismos e descobriu que esses fungos eles produziam uma substância que inibia o crescimento não só do Staphylococcus aureus, mas também como de algumas outras doenças, né? Aí, quando ele foi estudar, descobriu que a espécie fúngica isolada era o penicillium, né? Que no caso é o da penicilina. E a substância que passou a ser produzida foi chamada daí, né? Começou a ser chamada de penicilina. Então, daí o isolamento das penicilina foi feito apenas, né, 10 anos depois, quando um outro cientista, que era o Florent, ele começou a estudar e fez o isolamento da penicilina. Daí ele conseguiu extrair, né, quantidades suficientes das penicilinas e fez a troca, né, das espécies do Penicillium montanto pelo Penicillium crisógenos, que é utilizado hoje na fabricação da penicilina. Só que daí mais tarde, quando foi descoberta uma atividade de bactericida, né, pela penicilina, foi descoberto que ela estava relacionada com um anel beta-lactânio, que estava presente na estrutura da penicilina. Então, a sua atividade bactericida ela estava relacionada à inibição, né, da biossíntese, e essa inibição ela causava ali um comportamento, né, de um componente essencial da parede celular das bactérias, né, e principalmente das paredes celulares das bactérias gram-positivas. Então, foi através desse isolamento, dessa inibição, que foi se descoberto que conseguiu, né, derivar novos antibióticos, que, por exemplo, como os beta-lactâneos, as cefalosporinas, né, também é um exemplo de medicação que foi se adquirida, né, através desse isolamento das células das bactérias, as penicilinas, né. Ainda sobre a triagem empírica, não é muito quando a gente fala de fármacos, porque a técnica dela é caracterizada pelo teste de todas as substâncias químicas existentes. Então, pega-se todas as substâncias químicas possíveis e faz-se o teste dela com a variedade dos ensaios biológicos, né? Então, eventualmente, alguma substância que tem algum efeito biológico pertinente, mas com isso, estuda-se que para fazer a descoberta de um novo fármaco é necessário extrair mais de 200 mil compostos, né, para se conseguir fazer a descoberta de um fármaco através da triagem empírica. Mas mesmo assim, a triagem empírica ela é ainda
racionalmente dirigida é uma variante, né, de um processo que utiliza os meios mais racionais, e com esses meios mais racionais acaba se fazendo a descoberta de novos fármacos. Por exemplo, a gente que sabe que de algumas substâncias providas, né, de micro-organismos e até de plantas, elas podem conter atividades antibacterianas, né? Então, extrair todo tipo possível de substâncias desses organismos e testar eles, né, frente à colônia de bactéria, acaba soando mais lógicos do que testar todas as substâncias químicas existentes. E isso foi quem chegou à conclusão, né, foi em 1988, foi Corokovas, que chegou a essa conclusão após um estudo, né? Um outro exemplo de triagem empírica que a gente pode citar, racional, é quando é dirigida a descoberta, né? Por exemplo, da descoberta do paracetamol, que eu trouxe aqui até a fórmula química para vocês verem. Por quê? Por muitos anos fez uso da acetamilida e da femacetina como analgésico. Só que daí, depois de um tempo, depois de realizar uns estudos metabólicos dessas duas substâncias, né, foi observado que o princípio ativo responsável, né, para fazer a analgesia, para retirar a dor, era o paracetamol. Então, daí, com o passar dos anos, né, os fármacos, como da acetamelinda, ele passou a ser pouco utilizado, foi deixando de ser utilizado, né? E o paracetamol começou a ser comercializado com o nome mesmo dele, né? E como medicamento. Dentre dos genes dos fármacos, ainda a gente tem que citar as modificação molecular. A modificação molecular, ela é uma técnica que ela é mais empregada na descoberta dos novos fármacos, né? É considerado como um desenvolvimento natural na química orgânica. Esse método ele envolve a utilização, né, de uma substância química que seja bem definida e que tenha uma ação biológica caracterizada. Então, é como um protótipo, né, para a criação de análogos, de homólogos ou para fazer a criação de um fármaco protótipo. Ao realizar essas modificações na molécula, vai se iniciar o descobrimento, né, de um grupamento farmacofórico, ou seja, um grupo, né, funcional químico que vai estar presente na molécula responsável pelo efeito farmacológico. Aí as mudanças estruturais que vão estar presentes nesse análogo, esses análogos derivados, né, eles vão permitir que se consiga obter, né, novos fármacos superiores até, tanto essa superioridade vai ser tanto em potência ou especificidade, tanto do tempo de ação, rota de administração, estabilidade e também em custo de produção, né? Quando a gente fala de simplificação, a gente está dizendo que as simplificações moleculares, elas partem, né, geralmente de um princípio ativo natural, que é utilizado como protótipo, né? Então, são reações químicas que vai ser utilizada para simplificar uma molécula. Só que durante essa simplificação, ela vai manter apenas, né, as estruturas essenciais para se conseguir fazer a propagação do efeito farmacológico. A gente tem aqui a lidocaína, né, como um exemplo.
disso que a lidocaína ele é resultado da simplificação, né, da molécula da cocaína, que apesar da cocaína ainda ser conhecida como uma droga recreativa, ela também possui alguns efeitos anestésicos, né? Tem-se um estudo que foi realizado em 2014 que ele fez uma comparação do efeito anestésico, né, da via tópica entre a cocaína e a lidocaína. E também os efeitos adversos, né, que a cocaína e a lidocaína faria nesses pacientes que estavam no estudo. Então, daí o que aconteceu? Eles fizeram a separação, né, de 2 grupos de 46 participantes. Desses grupos, o primeiro grupo recebeu 5 ml com 4% de concentração de cocaína e o segundo grupo recebeu 5 ml com 2% de concentração de lidocaína. Aí aqui tem a comparação dos resultados, né? Do que alterou cada fator de cada um, né? Do grupo 1, que da cocaína, a gente teve uma pressão arterial elevada de 16 pessoas, a gente teve uma frequência cardíaca elevada de 12 pessoas, a gente teve sangramento acima de 5 ml de 12 pessoas, 6 pessoas não passaram por complicações, o tempo de ação dela no organismo foi de 4 minutos e o tempo de duração do efeito de 60 minutos. Já a lidocaína, 2 pessoas apresentaram pressão arterial elevada, 2 pessoas apresentaram frequência cardíaca elevada, 2 pessoas apresentaram sangramento, 40 pessoas não apresentaram complicações, o tempo de ação dela foi de 3 a 5 minutos e a duração do efeito menor do que 60 minutos. Então a gente pode ver aqui que em relação, quando se fala em efeitos anestésicos e efeitos de farmacológico, né, a gente tem a duração da cocaína por mais tempo no organismo, só que também os efeitos colaterais dela são maiores, né? A lidocaína, ela dura menos tempo no organismo e também causa menos efeito colateral. Então, esse aqui é um exemplo de simplificação de uma medicação que ela faz praticamente o mesmo efeito que a outra, só que com o mesmo efeito terapêutico, né, que a outra, só que com menos efeitos colaterais. Associação molecular. A associação molecular é a adição, né, de uma molécula diferente ao fármaco matriz. Então, elas vão ser unidas, né, por 2 substâncias fracas, que são de hidrogênio e a ação elettrostática, né? Aqui a gente tem um exemplo da predimazolina, que ele é um fármaco composto por 2 substâncias ligadas por ponte de hidrogênio, né? Que no caso é a prednisolona e a fluoxazolina. Então, isso gera a prednisolona. Com a adição da fenoxazoline, é possível obter daí um tratamento mais eficaz, né? No caso de patologias do trato respiratório, uma vez que a fenoxazoline ela atua, né, como descongestionante nasal, que é capaz também de fazer o auxílio no tratamento das infecções respiratórias. E os pacientes neste quadro, eles tendem, no caso, né, a apresentar dificuldades respiratórias. Então, a junção dos dois vai fazer com que melhore ali a sua função respiratória desse paciente, né? Quando a gente está falando de duplicação molecular,
a gente vai falar da adição, né, de uma mesma molécula através de uma ligação covalente. Então, a gente tem aqui a mesma estrutura química, vai ser adicionada outra estrutura química através de uma ligação covalente. Então, em caso associe-se 3 moléculas, por exemplo, idênticas, passa a ser, nesse caso, uma tripla ligação molecular, né? Se for de 4, a gente já sabe que já é uma tretaplica ligação molecular e assim sucessivamente. Aqui a gente tem o exemplo do fármaco que é o feticloro, que ele é classificado como antisséptico e também é utilizado como germicida e fungicida. E até para conservante de madeira, né? Então, a sua estrutura ela é baseada na duplicação da molécula P-clorofenol. E essa duplicação vai ser ligada ali, né? Mediante fazer uma ligação covalente, né? Mediante a um átomo de enxofre. Hibridação molecular. A hibridação molecular, ela consiste, né, no método apresentado pela duplicação molecular, né? E essa duplicação molecular, ela vai ser de 2 substâncias unidas, né? Ou seja, vai se fazer mediante uma ligação covalente. Só que na hibridação, as substâncias elas não são idênticas, né? Ao contrário da duplicação molecular, que são feitas a ligação de 2 substâncias idênticas, na hibridação molecular, essas substâncias elas não são idênticas, são substâncias específicas que vai se fazer uma ligação covalente também, podendo ser diferente ou mista. Aqui a gente tem o exemplo do benorilato, que o benorilato ele é a hibridação, né, entre o paracetamol e o ácido acetilsalicídico, que vai gerar uma produção, né, de um efeito antipirético e anti-inflamatório. Latenciação. A latenciação, ela tem como principal objetivo a produção de uma molécula que já é bioativa, né? Ou um fármaco em forma de transporte inativo, que conforme ele vai sofrendo os processos biológicos ou químicos, ele vai liberando o seu composto ativo para que exerça a sua função, né? A latenciação, ela vai permitir, né, que as características farmacêuticas e farmacocinéticas e de uma certa forma também as farmacodinâmicas, elas sejam aprimoradas, né, comparativamente, né, às moléculas de um protótipo. No caso, aqui a gente tem o exemplo do nitrofural. O nitrofural ele é um medicamento que ele é utilizado para tratamento de algumas infecções bacterianas, né? Mas ele também tem seu uso limitado em caso de administração tópica, porque ele tem uma alta toxicidade. Então, foi constatado também que a sua atividade triparnocida, devido à inibição, né, da tripanotina redutase, que é a enzima da triponoma cruzi, que desempenha o papel fundamental no nosso organismo oxidativo, né?
Então, em um trabalho realizado, quando foi realizado um trabalho lá em 2003 por Chung, foi feita a sintetização de um análogo do nitrofural, que ele é denominado como hidroximetilnitrofural. Ele contém no grupo de hidroximetil, que faz o aumento da sua solubilidade, e foi verificado que o profármaco possui a maior atividade tripanocida, frente, né, às formas de tripomastigotas e amastigotas, quando comparados, né, com o benzimidazol e o nitrofural. E também a junção, né, e a realização do nitrofural aqui mostrou que ele causa menos efeitos toxicológicos, né, do que o fármaco raiz, né? O esoterismo, ele é uma técnica que utiliza a substituição de um átomo ou de um grupo de átomos por outros átomos, né, ou outros grupos de átomos semelhantes. Aí, a similaridade, né, entre os átomos ou os grupos de átomos, eles podem ser devido às suas similaridades eletrônicas. Com o desenvolvimento dessas técnicas, chegou-se, né, a um conceito que o biozeterismo, que no caso é a mesma substituição dos átomos ou grupo de átomos por substituintes semelhantes, eles vão apresentar atividades biológicas semelhantes também. Então, essa substituição ela tem como objetivo a produção de moléculas, né, que sejam metabolicamente mais estáveis ou que sejam antagonistas, para se facilitar ali o uso no dia a dia e para se facilitar a interação desses medicamentos no nosso organismo, né? E o biosenterismo, ele é dividido em duas classes, que é o biosenterismo clássico e o biosenterismo não clássico. O biosenterismo clássico, eles são fundamentos, né, que são feitos por similaridade, né, dos átomos presentes na camada da valência. Por exemplo, se a gente fazer a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de carbono, a disposição do número de átomos é mantida e também o tamanho do análogo, né, acaba sendo similar. Entretanto, então, se o oxigênio irá alterar a disposição eletrônica da molécula, bem como pode aumentar a sua polaridade, nossa, quase não saiu o nome, né? Então, o biocentrismo, ele é uma boa ferramenta, né, para se desvendar qual tipo de interação entre o fármaco e entre o receptor, que é essencial para fazer o efeito biológico, né? Então a gente pode dizer que a presença de uma ligação de hidrogênio, né, quando a gente fala na questão do bioceterismo, ela é uma molécula essencial, né, para se formar mais efetiva quando um átomo é envolvido, quando o átomo que está envolvido ali, né, é um átomo de oxigênio. Só que apesar de virtualmente eles ocuparem o mesmo espaço, né, o átomo de flúor, por exemplo, ele é muito mais eletronegativamente do que o do hidrogênio. Então, confere uma característica eletrônica totalmente diferente, né?
Ó, aqui a gente tem os exemplos da interação do hidrogênio com o fármaco, né, no caso do propanolol. Aqui a gente tem o exemplo do isósteros de propanolol demonstrando a sua perca como um efeito antagonista, quando se é retirada a interação ali do hidrogênio. Aqui a gente tem um exemplo da enzima sendo formada, sendo adicionado o átomo, o efeito da desoxirribose e a enzima formada no final aqui. Os biosetéricos não clássicos. Os biosetéricos não clássicos, eles não obedecem à regra de substituição dos isótopos, né? Então, a substituição do átomo ou de um grupo de átomo, eles não possuem similaridades eletrônicas conformacional, né? E não possuem o mesmo número de átomos necessários. No entanto, os análogos que não são clássicos, né, a nível molecular, eles produzem respostas, né, que são de efeitos agonistas ou antagonistas similares. Por exemplo, a trimetropina. Ele é um exemplo de um antagonista metabólico não clássico do ácido fólico. O ácido fólico ele é um substrato utilizado pelas bactérias para fazer a produção do metabolismo ativo. E o ácido tetrahidrofóbico, que por sua vez é um intermediário essencial, né, na síntese do DNA. Então, a trimetropina, ela vai fazer o que? Ela vai minimizar, né, a função do ácido fólico. No entanto, ao invés de dar origem ao ácido tetrahidrofóbico, ela inibe a dihidrogenase redutase e impede, né, a formação de um intermediário necessário para a biossíntese do DNA, então impedindo assim a replicação bacteriana. Existem também outros métodos, né, específicos dentro das modificações moleculares que merece ser dito e merece um destaque, né? Como a abertura e o fechamento dos anéis e a introdução de grupos volumosos. O que isso quer dizer? A técnica ela vai consistir literalmente na modificação, né, na estrutura de uma molécula. Então, isso é a introdução de ciclos na estrutura ou de grupos volumosos em relação à estrutura, em relação à introdução, né, dos grupos volumosos. Então, no caso, ela é eficaz para conseguir conferir estabilidade à estrutura e aumentar a atividade desse receptor. Por exemplo, a penicilina, ela pode ser degradada, né, pela bactéria devido à produção das peniciliases, que são responsáveis pela clivagem do anel beta-lactânio. A introdução de grupos volumosos, ela é uma estratégia utilizada para evitar a clivagem do fármaco pelas penicilases devido, né, ao impedimento estérico. Já a introdução de anéis na estrutura, elas podem, por exemplo, rigidificar, né, a molécula, favorecendo então apenas algumas conformação estrutural. Então, o objetivo é aumentar, né, os efeitos biológicos, uma vez que as moléculas mais flexíveis tendem a possuir mais conformação estrutural e
apenas uma conformação será ativa. Então, dessas conformações, apenas uma será ativa. Os planejamentos racionais é o avanço, né, da tecnologia que permitiu a introdução das metodologias computacionais, né, como o objetivo de aumentar a eficiência na descoberta dos novos fármacos, que hoje em dia ainda se mostra, né, um grande desafio para a indústria farmacêutica. Dentro do planejamento racional, existem 2 métodos que são utilizados para a descoberta de novas entidades químicas. E eles podem ser baseados, no caso, na sua estrutura alvo molecular, né? Ou baseado em um ligante já conhecido. E ambos processos utilizam a triagem virtual e a triagem biológica e a automatizada para a identificação, né, desses novos compostos de uma maneira mais ágil do que a habitual, né? Mas apesar de serem técnicas que são amplamente utilizadas pela indústria farmacêutica, como todas as metodologias, né, que são utilizadas, elas apresentam seus pontos contras e os seus pontos a favor. No caso, a facilidade de conseguir encontrar novas entidades químicas para determinar alvos em um curto espaço de tempo, né, acabou valorizando muito a parte do planejamento racional. Só que, no entanto, bem rápido se reconheceu que na sua primeira desvantagem, né, o número elevado de falsos positivos gerados. Então, a gente vai olhar agora para frente, nos próximos slides, a gente vai ver as essências, né, que foram das descobertas dos novos fármacos através dessas vias, né, das vias de estrutura molecular e das vias de ligante e um ligante já conhecido. Então, o CBDD, que no caso é baseado na estrutura alvo molecular, como o próprio nome já diz, né, baseia-se na busca por fármacos através de uma estrutura alvo, ou seja, de um receptor. Então, em suma, essa técnica ela simula-se as interações moleculares entre o ligante, que no caso é uma micromolécula, e uma estrutura alvo identificada, que no caso é uma macromolécula. Só que antes de iniciar a busca, né, desses fármacos, é necessário que se tenha o conhecimento da estrutura alvo, né? Então, no caso no geral, de uma proteína que vai ser utilizada ali, né? Então, é preciso validar, né, essa estrutura, desde a sua importância na patologia escolhida até a cristalografia, né, da proteína isolada, para que o alvo possa ser simulado em programas computacionais, né, por exemplo. Após fazer essa seleção, né, da estrutura alvo, vai ser em dados, né, as estruturas vão interagir para poder fazer a produção de efeitos biológicos. Depois que finalizar esse processo, vai se iniciar, né, a docagem molecular, que tem o objetivo de pontuar, né, de fazer um score, literalmente de dar pontuação, né, a interação molecular entre os ligantes buscados e o receptor. Nessa etapa, as pontuações elas podem ser feitas, né, de acordo com as propriedades físico-químicas. Então, é feito como cálculo de interação eletrostática ou de acordo com conhecimento, né, por exemplo.
Então, é a utilização de dados estatísticos, como distância, o ângulo, interações já catalogada, tudo isso é utilizado para fazer esses scores, né? Depois que faz esses scores, que faz-se a colocação dos melhores ligações, é feito a síntese, né? Então, no caso, durante a síntese, é a obtenção comercial, né, desses hits, para que se tenha uma comprovação real da atividade biológica. É importante a gente ressaltar, né, que durante o score dos hits, é levado também em consideração a facilidade, né, do síntese ou a disponibilidade comercial que esse produto vai ter depois. A desvantagem desse método é que existe uma dificuldade, né, de prever se o que foi simulado realmente irá acontecer, já que os ensaios eles são insílicos, né, ou seja, eles ainda não possuem a capacidade de simular o ambiente biológico, né, de uma maneira precisa. Então, a dificuldade em prever se vai dar certo é por causa disso, porque quando se faz os ensaios, a gente não sabe se o ambiente biológico foi utilizado de uma maneira correta, de uma maneira precisa. Quando a gente fala de um ligante já conhecido, né, que é do LBDD, a gente tem que começar dizendo que, diferente do SBDD, o LBDD ele vai fazer a sua base, vai ser nos estudos, né, entre um ligante ou mais, que será utilizado nesse caso como referência. Então, é utilizado um composto bioativo, né, como referência para fazer essa procura, através da procura de outras moléculas, né, quimicamente semelhantes. Para essas técnicas são utilizadas principalmente estudos em relação à estrutura e à atividade, né, que visa, nesse caso, fazer a investigação como as alterações da estrutura que as alterações das estruturas podem produzir efeitos biológicos, né, mais eficazes e também aumentar, se no caso, a sua afinidade pelo receptor. Só que também o método produz desvantagem, né? A desvantagem desse método é que os ligantes eles devem permanecer na mesma classe do fármaco. Então, eles devem se acoplar a uma cavidade de proteína-alvo, que além de atuarem, né, pelo mecanismo de ação, eles vão ter que se acoplar ali, se ajustar para conseguir ali atuar no mecanismo de ação, né? Quando a gente fala na vertente dos ligantes, ainda existe a utilização dos fragmentos de moléculas como estrutura de referência para fazer a busca, né, de novas moléculas das bases e dos dados. Aqui a gente tem um exemplo, né, das ligações dos ligantes, que eles são ligados às impressões digitais moleculares, que chega à triagem molecular, a triagem virtual. Aqui, através da base dos dados, a gente tem a impressão digitais dos moleculares, que chega também através da triagem virtual. Depois da triagem virtual, a gente vai passar pelas moléculas selecionadas e depois, enfim, chegar nos experimentos. Então, minha gente, a gente tem que lembrar aqui que para chegar até a parte dos experimentos, para chegar ao produto final, a gente tem que lembrar que existe ali uma busca, né, muito grande, um estudo muito grande dos fármacos.